Alô, amigos do Agronegócio, está no ar o Agro 360, mais uma vez aqui com você, trazendo um convidado especial, mas não esquece que você está aqui com a gente no canal Rural, mas também estamos no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Lá estão todas as entrevistas na íntegra. E no programa de hoje eu converso com um amigão aqui, eu quero saber quanta coisa ele é dentro do agronegócio. Ele é dono de leiloeira, criador de cavalo quarta milha, assessor de criatórios, deixa eu ver o que mais. E amigo pra cacete. E aí, Guga? Guga é o que eu vou falar daqui pra frente, mas o nome dele é Gustavo Trapé. Tudo bem, Guga? Tudo bom, Rafa? Tudo jóia. Nossa, é difícil chamar você de Gustavo. Hoje eu quero fazer a formalidade, não dá certo. Mas hoje a gente tá só com a assessoria e com a leiloeira, com a Criar, então... Mas você cria, não, criar você não cria, mas você tem compra e venda também de cavalo? Bastante tempo fizemos compra e venda de cavalo, treinamos cavalo lá atrás também, cavalo de laço, uma época E agora dedicação total, você acompanha a gente aí no ano, durante o ano, você vê a correria. Até difícil fazer essa entrevista aqui, porque é o seguinte, a gente tá junto todo final de semana. Acho que tem hora que eu tô mais com o Guga e com o Rafa. Aliás, vamos só passar aqui. A Criar Leilões são três sócios mais uma parte da Programa Leilões, não é isso? É isso aí, são 4 sócios, na verdade. É o Paulo Horto, que programa Leilões, o Daniel, o Rafa Leão e eu. Exatamente. E a proposta aqui é fazer um de cada vez. Então, hoje eu tô falando com o Guga, daqui uns dias eu vou trazer o Rafa Leão aqui, vou trazer o Daniel. Agora eu quero buscar o Paulo Horto lá em Londrina pra ele vir aqui pra São Paulo gravar. Será que você consegue fazer isso pra mim? Vamos ter que marcar um dia que tiver um leilão de gado aqui em São Paulo, já fazer... Então tá, você tá nessa conciliar as agendas. Você tá nessa incumbência já. Muito bem. Ô Guga, como é que começa a história sua com o cavalo? Onde começou isso aí? Ô Rafa, a história, na verdade, não é minha, da minha família, com o cavalo, começa quando chega o cavalo quarta milha no Brasil. Um tio nosso, ele foi o primeiro criador brasileiro de cavalo quarta milha, fundador da associação. Quem é ele? É o Chiquito Francisco Forquim Corrêa, o vô do Chifrinho. Uhum. Ele é primo do meu pai. E então, quando a King Ranch traz o quarta milha pro Brasil, ele adquire um garanhão da King Ranch e começa a fazer cruzamentos até chegar no primeiro puro brasileiro que vem de cruzamentos. Inclusive, o cavalo chamava primeiro puro brasileiro. E desde então, minha família vem criando cavalo. Ele comprou um garanhão pra quê? Pra fazer cavalo de trabalho ou já focando na raça? A princípio era pra fazer cavalo de lida com gado, e depois já focando na raça. O Fábio Forquim trouxe o laço em dupla pro Brasil, que é um tio nosso. Tem uma irmã que foi a primeira mulher tamborzeira a fazer tambor no Brasil. Então a história do cavalo, principalmente do cavalo quarta milha com a família nossa, vem lá de trás. E hoje tem o Chifrinho que treina, tem o Diguinho que tem a Boots Horse, nós que mexemos com o leilão, a família nossa é bem ligada com o cavalo desde muito tempo. Meu pai foi criador, o pai do Chifrinho foi criador, então já vem a terceira geração da família. Ô Guga, mas toda essa paixão começou no quarta milha ou você já tinha ligação com o cavalo lá atrás com outras raças? Nunca tive, Rafa. Na verdade, eu nunca... eu conheci cavalo já com quarta milha, sabe? Quando eu era pequeno, meu pai já tinha cavalo quarta milha. Na época era destinado a prova de baliza, maneabilidade, essas coisas que eram as provas mais fortes aqui, principalmente na região. A maneabilidade era muito bacana, né? Muito bacana. Acho que ela podia ter um incentivo para voltar à força da maneabilidade, que eu acho uma prova fantástica. Sem dúvida. E daí um outro primo nosso fez a primeira pista coberta da região, em Americana, o Tosa Naga. Peraí, o Tosa é seu parente também? Parente meu, do Chifrinho, tudo da mesma linhagem. Tudo do mesmo balaio? E esse eu não sabia. Então, e daí sempre que eu vi era cavalo quarta milha. Eu era pro tambor, baliza, maneabilidade. E daí logo o Fábio Forquim começou a laçar, o Chifrinho começou a laçar. E lá pros 9, 10 anos, sei lá, começamos também. E daí laçamos durante um tempo. E daí começamos a comercializar cavalo, eu com o Diguinho principalmente. Devido à ligação ser muito forte por causa do cavalo, e daí... Mas você estava aqui na região de Campinas já? Já estava aqui na região de Campinas. E eles lá na região de Araçatuba? E eles lá, o Chifrinho começou a despontar como treinador de cavalo, e eu e o Diguinho, a gente aproveitava um pouco até desse carisma, desse nome do Chifrinho, ia lá, comprava cavalo, a gente dava uma treinada, e... não, esse cavalo o Chifrinho treinou, e cavalo que vendemos um monte no nome do Chifrinho na época. Ele sabe disso? Ele sabe, algum deles até ele montou, mas alguns não. E daí foi natural. Vai passando o tempo, acaba a faculdade, vai procurar. Mas você laçou? Lacei. Não, mas começou no laço ou fez as de baliza, tambor? Não, comecei na baliza, no tambor, maneabilidade. Sabe que eu também já fiz baliza, tambor? Mas isso era com 8 anos, 7, era mirinzinho. Eu também já fiz baliza, tambor, sabia? Todo mundo era muito forte, né, Rafa, na época. Forte. E era a base, né, Guga? Todo mundo que foi pro laço passava
no Baliza Tambor. Você vê o João do Prá, né? O João do Prá. E assim, era legal porque tinha provas, pelo menos na minha região, tinha prova que você tinha o mesmo cavalo, às vezes, corria não era na sua região, tambor, em todo lugar. O mesmo cavalo fazia baliza, tambor, 5 tambor, maniabilidade, fazia tudo. Por isso que era o cavalo versátil, era o cavalo que fazia tudo, né? Era aquelas primeiras linhagens, as linhagens não eram tão divididas igual são hoje, tão específicas igual tem hoje, linhagem específica de rédea, linhagem específica de corrida, que é só dar na corrida mesmo, entendeu? Então, naquela época eram uns cavalos que eles eram como igual pato, né? Eles faziam de tudo, não faziam nada muito bem, mas faziam de tudo. Agora, lá, quando começou tudo isso, qual é a linhagem que veio primeiro lá? É dessa que você falou do que o seu avô que comprou? O primeiro que veio pro Brasil foi o Caracolito, e daí o Caracolito foi o primeiro registrado aqui. Registrado, mas daí o dele era o Hi-Fi, o primeiro cavalo, é um tio nosso, avô do Chifrinho. O primeiro era o Hi-Fi, depois teve... E essa linhagem era o quê? De boi? Linhagem de boi. Mas lá nos Estados Unidos já tinha essa divisão dentro das modalidades? Tava começando a divisão que, assim, na verdade, nos Estados Unidos começou com um cavalo de corrida. O quarto de milha, ele é o quarter horse, é por causa que ele corria um quarto de milha, então ele é um cavalo de corrida na sua essência. Era o mais rápido em 1/4 de milha. Em 1/4 de milha. E começaram a usar ele na lida de gado e viram que ele tinha um senso de boi muito apurado. Então, começaram a pegar esses cavalos com muito senso de boi e fizeram os cavalos os cavalos de apartação, que eram os cavalos de cutting, mas todos vieram de corrida. Você pega o Doc Bar, que é o principal raçador de cavalo de trabalho, era um cavalo de corrida na sua essência. Ele foi projetado, ele foi cruzado para ser um cavalo de corrida e virou o principal raçador. E daí foi dividindo. E hoje mesmo desse cavalo de boi, dividiu o cavalo de rédea, dividiu o cavalo de laço hoje e continua cada vez mais. Apartação. Os cruzamentos vão sendo destinados para para a modalidade de qual o criador gosta, o criador procura, né? E aí você foi pro laço, de repente você foi pro laço. Fui pro laço. Foi bem, Guguinha? Fala pra mim a verdade. Não fui, fala a verdade, assim, mediano, sabe? Não era o pior, mas nunca tive o talento do Chifrinho, nem a dedicação, fala a verdade. Mas a comparação era muito forte também, nivelado muito por cima, né? Também. Além de nivelar muito por cima, Rafa, quando a gente era menor, e eu até estava falando isso com um amigo nosso agora, faz pouco tempo, a gente o Chifrinho é um cara muito perfeccionista no treino dele. E ele já treinava pensando no cavalo, e a gente, e como ele já começou antes, já laçava mais tempo, já laçava melhor que nós, ele já procurava que a gente treinasse daquele jeito. Então, assim, é a mesma coisa você pegar para um moleque que tá aprendendo a jogar bola e falar, viu, você só vai fazer a lateral. Você só vai jogar de volante. E daí aquilo inibe o cara querer arriscar um pouco então... E daí foi ideia natural também. Lógico que isso aí não... Se treinasse, se fosse se dedicasse, ia ficar bom, mas daí entra faculdade, entra escola, entra um monte de outra coisa e uma opção própria de não querer pagar o preço de ser, porque, né, é muito bonito você ouvir falar assim, não, se o cara é um profissional, o melhor laçador do Brasil, ou ver o Testinho, o melhor do mundo, mas o preço para ele ser o melhor do mundo, o preço pro Chifrinho ser o melhor treinador do Brasil, isso aí poucos querem pagar. E assim, eu acompanhei um pouco da história de alguns desses, não só de Chifrinho, e eu sei que o preço que eles pagaram é trabalho árduo, é ir para os Estados Unidos, é ficar sozinho lá, é trabalhar pra caramba pra conseguir chegar onde chegou. Então não é que é um talento que virou o que virou. As pessoas veem aquele momento, né, da vitória ali, de você ver o Chifrinho ganhando tudo que ganha, mas você não vê o suor que é pra chegar naquele momento. Eu lembro de uma vez eu tava conversando com o Nabola, com um dos grandes treinadores do Brasil, ele falou pra mim um negócio ele falou, Guga, o Chifrinho se preparou pra ser o que ele é. Do mesmo jeito que um veterinário se prepara 5 anos para virar veterinário, ele se preparou. Ele ficou no J.D. Yates, ele ficou no Travel Brasil, ele passou por vários estágios para virar o treinador que ele virou. Então não adianta achar que sem passar por esses estágios você consegue chegar lá, porque não consegue, Rafa. É a mesma coisa o cara querer virar um profissional, um narrador que nem você, de chegar e virar o principal narrador da PBR sem ele ter narrado uma prova.
ele chega uma hora, ele esbarra em dificuldades que você já desbarrou lá embaixo, assim, então, lá atrás. Então não tem jeito de você pular etapa. A vida é feita de etapas e eu acho até que hoje a gente, voltando para a minha realidade, a gente está na Criar, por quê? Porque a gente passou essas etapas, desde lá de baixo, comprando, treinando, preparando para vender, a uma leiloeira pequena, vendendo cavalo em casa, em internet, para chegar hoje na Criar. Nós não pulamos etapa, falamos, não, agora vamos montar uma leiloeira e virar uma leiloeira grande, né? Do nada, né? Tudo tem um fundamento, né? Tudo tem um fundamento. Até vamos só abrir um parênteses aqui para quem tá nos acompanhando aqui no canal Rural ou no nosso YouTube. A gente tá falando tanto do Chifrinho, a gente fala com tanta intimidade que tá no nosso dia a dia. Mas Rafael Pauliello, conhecido como Chifrinho, é simplesmente um dos melhores treinadores do mundo. É um brasileiro que mora aqui no Brasil, tem o seu centro de treinamento lá perto de Araçatuba e que é um fenômeno para quem não conhece. E já tá marcado para ele vir gravar comigo aqui. Eu já marquei com ele umas 2 vezes, não dá certo, é com a esposa dele que resolve. Então agora tá marcado, daqui uns dias ele vai estar aqui com a gente. Mas ele vai vir sim, ele falou até esse final de semana que vai marcar pra vir gravar com você aqui. E o Diguinho também, aí o Diguinho é a cabeça da coisa também, né? Que é o irmão dele. Aí tem que... O Diguinho é o que faz a negociação toda. O Diguinho é o que faz a Boots Horse, é assim, um completa o outro ali, né? Mas, ó, falando dessa história de carreira, né, Guga? E todo mundo tem que ter esses momentos de preparação, né? A faculdade, como você usou o exemplo aqui, né? Um dia eu lembro que alguém, uma questão lá que não vou nem colocar esse mérito, o cara perguntou alguma coisa. A minha resposta foi assim, eu já tomei muito sol nas costas narrando prova o dia inteiro. Já varei madrugada. Uma vez eu narrei uma prova que acabou na segunda-feira, 8 horas da manhã, virou o final de semana inteiro, acabou, cheguei a chorar. Então, quer dizer, são essas coisas que vai trazendo aprendizado, argumento e tudo mais. E é tudo isso que você falou agora. Você é formado em veterinária, né? Ô, Rafa, a gente já fez leilão no comecinho da leiloeira de ter que ir com o fotógrafo no carro, entrar num curral, tirar carrapicho de crina de potrinho novinho, num tronco, soltar e falar pro fotógrafo, ó, até ali começar o mato, é onde você tem pra tirar foto, que de lá não pega mais. Então, a gente já passou por muitas coisas que a gente acaba sendo mais assertivo hoje nas escolhas. Você sabe que em algumas situações não vai dar certo, você sabe que outras vão dar certo, então você começa a ter uma experiência maior e isso conta muito, né? Tanto no seu negócio, quanto no meu, quanto no de qualquer pessoa. A preparação e a preparação, para alguns é a faculdade, para nós, a preparação é a vivência. A gente viveu aquilo e isso aí não tem, eu acho que faculdade que muita gente tenta embarcar e fala, mas o cara, eles não me dão chance, ele teve sorte. Não é que teve sorte que você não tem chance, é que às vezes você não tá preparado, é que às vezes o cara passou por experiências que você ainda tem que passar. E os erros, né, que a gente aprende errando também, né, Guga? E como, hein? Que a gente vê um leilão que a gente teve recentemente no Aras Alpacatá, o leilão Time, que você organizou junto com o Rafa Leão, foi um sucesso, né? Um leilão comentado, recorde nacional de um cavalo castrado. Foi lindo o leilão, né? Aí que você... Na hora que você estava falando aqui de tirar foto de cavalo com carrapicho e com crina feia. E na minha cabeça eu imaginava, nossa, e a gente fez o Time agora, alguns meses atrás. Deixa eu falar pra você, leilão de 100, 120 mil pra nós, era um puta sucesso. A gente falava, meu Deus, vendemos 120 mil hoje, olha que legal. Hoje a gente tá falando de vender um cavalo por 600. A gente fala de um Time de vender 3,5 milhões. Então, mas por quê? A gente consegue vender 3 milhões e meio porque a gente conseguia naquela época vender 120 mil. Exato. Porque suava pra fazer os 120 mil. Errava pra caramba, mas assim, lógico que dentro do caminho você tem cara que acredita no você, oportunidades que aparecem, isso vai ter. Só que isso eu acredito que vai ter pra todo mundo que esteja se esforçando, porque é natural as oportunidades aparecerem, né? Desde que você esteja preparado pra pegar elas, né? Você deve ter falado, não, o cara que me pôs dentro do rodeio de Barretos ou de Jaguariúna, tudo bem, mas você tava preparado pra fazer Barretos ou Jaguariúna. Não é que você tava lá... Eu costumo dizer assim, aceitar o desafio é já estar preparado. É isso aí. Nem que você erre ali na frente. Tudo bem, mas só que você já se sentia preparado. Você já tinha confiança pra fazer aquilo. E alguém já sentia você preparado também pra te dar aquela oportunidade. E então eu penso e levo isso comigo. Falo assim, se a gente não chegou, às vezes, aonde a gente quer chegar, pode saber que porque a gente não tá preparado. Vai chegar a hora. Vai chegar. Desde que a gente esteja em evolução
atingiu o objetivo, né? E desses leilões que você tá falando, que fazia leilão de 100, 120 mil, que pra você era um baita de um mérito, tem alguns desses clientes daquela época que são clientes hoje? Tem. Desses grandes leilões? Ô, Rafa, assim, tem caras que a gente tem que agradecer. Eu acho que um dos maiores sentimentos que um homem pode ter é a gratidão. Eu vou citar alguns, eu não posso citar todos, que eu vou cair. Vai esquecer, não tem jeito. Não tem jeito. Mas assim, Lô, Aras Fazenda Mosquito, esse cara... Também tá convidado pra vir aqui O dia que eu liguei pra ele, lógico que ele já era amigo meu de outras de pista, de prova, só que ele me abriu a porta e falou, não... E assim, na época, pra mim, vender um cavalo do Aras Fazenda Mosquito era um prestígio que você falava, meu Deus do céu... Eu já comecei... Ainda é, né? Ainda é. Mas... É hoje. Você imagina o que era naquela época. Era falar, putz, os caras já olhavam e falavam, pô, meu, como é que esses caras estão vendendo carro do Pra quem não sabe do que nós estamos falando, o Lô, criador de mais de 30 anos. 30 anos de seleção, foi presidente da associação. Foi presidente da associação da BQM. Ele, quando eu fiz o meu primeiro teste com a Criar Leilões, que foi, eu tenho dia, data e hora, foi dia 7 de setembro de 2020. Tive minha primeira oportunidade como leiloeiro na Criar. E naquele dia, na hora que eu peguei a lista, eu falei, cara, tem um cavalo do Lô pra vender, cara. Você acredita que eu fiquei com o frio na barriga aquela hora? Eu tenho um cavalo do Lô pra vender. E na época, cara, eu acho que a gente pegou esses putos do Lô pra vender nos primeiros leilões e o mercado tava bom e a gente fez umas vendas boas, sabe? Uhum. Então aquilo vai dando confiança. Fala assim, nossa, eu vendo esses... Daí você vai pegando confiança. Mas assim... outro cara, o Eduardo Fleury, o Gabiru lá de Goiás, esse foi o primeiro que eu liguei pra ele falou assim, ó, eu tenho pouco potro, mas você vai vir aqui em Goiás e eu vou arrumar um leilão inteiro pra você. Saiu eu e a Lica daqui, fomos de carro lá, chegamos lá, ele ligava pros amigos dele, falava, viu, você... Aí o cara falou, eu não posso, que leiloeira que é? Ele falou assim, não importa, você aparta 2 aí que é eu que tô pedindo. Caramba. Então, na confiança dele, é assim... E você já tinha amizade com ele? Tinha amizade também, de pista, de época de faculdade e tal, só que é cara que vou levar pra sempre o que esse cara fez pra mim, sabe? Uhum. Hoje ele tá morando, acho, no Amapá, trabalhando com política, mas o que ele fez naquela ocasião pra mim é de uma... a gente não pode esquecer nunca, é a gratidão que eu falo. Esse cara eu vou ser grato pra ele pra sempre. Que você falou, se for mencionar, eu vou esquecer o nome de alguém. Mas pra mim, por exemplo, é o Juiz Noel. Você conhece ele? Você já me contou também. O Juiz, ele me contratou primeira vez em troca de uma camisa. Pra narrar a primeira prova pra ele. Então, pra não esquecer... E hoje você tá usando essa camisa de patrocínio da Ariete aí, das maiores marcas, por causa daquela camisa. Por causa daquela camisa que ele não pagou. Ele não me pagou. Isso que é o mais legal. Mas assim, ele bateu na minha porta, eu perguntei quanto você me paga pra narrar uma provinha lá. E ele falou, te dou uma camisa da Wrangler na época, né? Que é concorrente hoje. Mas ele falou, te dou uma camisa da Wrangler. Eu falei assim, tá fechado. E aí eu fiz aquela primeira prova que abriu portas pra mim. Então eu sempre menciono ele, porque eu vou esquecer de alguém, porque também tem muitas histórias. Não, durante a história vão aparecendo os caras que vão dando oportunidade pra você. Do leilão, pra mim, o leilão no Quarto de Milha é a Criar Leilões, através de você, do Rafa, Daniel. Eu lembro até hoje o dia que eu cheguei no Mombuca e a gente tava marcando, eu não lembro qual leilão, acho que era o leilão do Vitrine, que a gente tava conversando sobre o leilão Vitrine e o João do Prá falou, Guga, sabe o Rafa Vilela? Eu falei, claro que eu sei, né? Ele falou assim, ele é leiloeiro também. Eu falei, leiloeiro, João? Eu falei, meio desconfiado. Ele falou, não, eu vou ligar pra ele, dar uma oportunidade pra ele, às vezes ele é um leiloeiro bom. Pensei comigo, falei assim, ele pode até ser, mas quando que esse cara vai largar as agendas dele de leilão, de rodeio pra vir pro leilão? Só que daí ainda coincidiu de estar na pandemia. Tava na pandemia. Porque você pensar, Rafa, você não tá na pandemia, quando que você ia largar também? Falar assim, não, eu vou largar um rodeio grande que eu sei o quanto eu ganho, eu tenho aquilo garantido pra ir num negócio que eu não sei, pra ir numa incerteza. Então a gente teve um ano e pouco para trabalhar aí, para conseguir construir também uma base sólida, para você poder fazer opção. Falar, não, agora esse final de semana eu preciso pro rodeio e esse eu preciso pro leilão. Agora eu tô com o pé nas duas canoas, aí fica manobrando na agenda. Tava aqui até agora o Rafa me ligando, passando a agenda aqui. Ainda bem que tem o Rafa, que quando é comigo não tá certo nunca. Gente, quando o Guga passa a data para mim, esquece. Eu não falo mais de data do Guga. Nunca tá certo a agenda dele. Nossa, a minha agenda nunca vi, uma loucura. Ô Guga, mas aí você tá contando a história já quando começou, na época que era a LG Leilões, que depois... Era Chancela LG.
Depois virou LG Leilões. Que passou pro Robertinho. Que o Robertinho infelizmente entrou de nós sócio. perdemos o Robertinho esse ano. Né? Mas que ainda tinha uma parceria com você aí, né? Tinha. Com a Criar. Daí a gente, o Robertinho, ficou eu, a Lica e o Robertinho, né? Até então o Rafa não era. No último ano da LG Leilões, o Rafa entrou no lugar da Lica. A Lica voltou pro centro de treinamento e o Rafa quis parar de treinar para vir trabalhar no leilão. E daí ficou eu, o Rafa, o Robertinho. O ano foi um ano pior, sabe? Um ano... Na verdade não foi um ano ruim, mas assim... Cada um pensava a leiloeira de um jeito diferente, sabe? Uhum. Eu queria ir para fazer leilões maiores, o Robertinho queria fazer leilões mais voltados para o tambor, ficar num mercado mais segmentado, e o Rafa, ainda muito novo ali, que tinha acabado de chegar, na última reunião do ano... Vale lembrar que o Rafa era treinador de tambor, né? Até 6 meses antes disso que eu tô contando, ele era treinador de tambor. Aí, na última reunião do ano, eu pensando em casa antes, eu falei numa coisa, a gente tinha começado a fazer as assessorias. A gente tinha feito de novo o Lô do Aras Fazenda Mosquito, me chama e põe eu dentro de um leilão, do maior leilão dele, que é o Parceiros de Raça, para ser assessor. Tinha ganhado um dinheiro muito melhor do que eu ganhava até então. Falei, quer saber de uma coisa? Qual que é a função, para quem tá em casa e não sabe, qual é a função de um assessor de leilão? A função de um assessor de leilão, para mim, basicamente, é pegar primeiro trazer potenciais clientes. Compradores. Segundo, é tirar a dúvida dos clientes compradores para ele ter uma compra mais assertiva. Por exemplo, você vê uma criança, eu quero comprar um cavalo pro meu filho, então eu vou vender um cavalo que serve pro filho dele. Eu quero começar a criar cavalo de laço, eu vou vender uma genética, eu vou falar, essa égua é uma genética que vai produzir cavalo de laço. Fazer toda a assessoria para conseguir fazer essa ligação do vendedor com o comprador, para que ela seja... pegar ao encontro do cara que vai montar ou vai criar, seja o que for, até o cavalo. Você vai fazer o encontro dos dois. Fazer o encontro dos dois e tirar as dúvidas, né? Porque muita gente entra no cavalo, porque o cavalo é fascinante, só que ele não sabe como é que é esse mundo, ele não sabe... Para ele, um cavalo de corrida é igual um cavalo de trabalho, que é igual um cavalo de... Então, o assessor, a função dele é tirar todas essas dúvidas e levar ele naquilo que realmente vai suprir as expectativas dele, né? E é desafiador isso, né, Guga? Nossa senhora, a gente erra um monte, só que vai passando o tempo, você vai acertando mais. E junto com isso, a gente tem uma concorrência enorme, tem muito cara bom aí no mercado. E igual qualquer outro mercado. Mas assim, eu digo de responsabilidade, porque você tem que atender a expectativa dele, mas ao mesmo tempo, não acontece do cara querer, falar, eu quero esse bicho, e você achar que aquele animal não serve pra ele. Acontece muito. E o cara insistir em querer pegar aquele animal. Acontece muito, assim, a palavra final é sempre dele, né? Ele tá comprando. Eu falo um monte, já teve caso, Rafa, de eu parar o leiloeiro falando, Guga, ó, o cara querendo lançar... eu vendo que ele tá querendo lançar, mas eu segurando pra não prejudicar o cara. Eu pedi pro leiloeiro esperar, fazendo sinal pra ele esperar com a mão, abaixar o microfone e no ouvido dele falar assim, você não precisa desse cavalo, esse cavalo tá muito caro perto do que ele vale. E o cara querendo lançar, o cara me olhar e falar assim, o que esse cara tá falando? Ele tá trabalhando, mas não é isso aí, porque esse cara, se eu vendo aquilo lá pra ele, a chance dele parar no próximo ano é muito grande. E daí não é que eu perdi uma venda, eu perdi um cliente. Uhum. Um cliente que faz 10 compras no ano. Então não tem... Agora, esse feeling que você tá falando, você tem agora, com quantos anos, sei lá, No começo vendia até avião caindo. Até avião caindo. Viu? Mas então, aí chegou nesse momento que você tinha tido a opção da assessoria com o Lô, no Parceiro de Raça. Chegou nesse momento e daí no final do ano que você tava contando. No final do ano, a gente, na reunião, eu fiquei pensando, falei, eu não quero mais ser dono de leiloeiro, um trabalho, se desgastando com meus amigos, que além de sócio, a gente era amigo. Daí eu, na reunião, a gente vai fazer tal coisa, todo mundo dando opinião, eu falei, viu gente, o negócio assim, eu vou sair da leiloeira. Vocês podem, se vocês quiserem comprar minha parte, senão eu vou vender pra alguém, mas eu vou parar, vou virar só assessor. Comprar a parte dele vocês não queriam? Você não queria? Eu não queria mais ser dono da leiloeira, de jeito nenhum. Nem com o Rafa, nem com o Robertinho, nem sozinho? Eu não queria ser dono de leiloeira, eu queria fazer assessoria. Uhum. Daí ficou todo mundo assustado, daí eu dei um prêmio no Rafa, o Rafa falou, não, eu também não quero mais. Daí tá bom, então o Robertinho falou, não, mas eu quero. Eu falei, então
que vê como é que você quer pagar pra gente aí, a leiloeira fica pra você, e ficou pra ele, a gente se acertou, que não foi difícil, que a gente era muito amigo, e eu e o Rafa saímos pra, então... Foram pra assessoria. Assessoria, o Rafa falou, mas o Rafa, então, ele foi dono de leiloeira por 2, 3 meses, talvez? 4, 5 meses no máximo. Aí o Rafa falou assim, você vai só na assessoria? Eu falei, só. Ele falou, eu também. Ele falou, Deus me livre, ficar um trabalho danado. E eu sei que é grande. Só que isso era final do ano. Daí eu fiquei pensando, falei, o ano que vem, qual leilão que eu vou fazer? Certo? Eu tinha só o do louco, era em julho. Eu falei, meu Deus do céu. Tinha 6 meses passando nesse... Passando aí fora. O Rafa pegou e me ligou, falou, Guga, a Criar, você lembra que a MBA tava fazendo um acordo com a Criar? Eu falei, lembro. Ele falou, então, parece que não deu certo por algum motivo. O que você acha de a gente ligar pro Daniel e a gente ir trabalhar os leilões da Criar? Sem pensar em comprar a leiloeira, montar. Não, sem pensar em nada. A gente ia trabalhar os leilões da Criar, porque o Daniel tava parando para ir mexer com um negócio de loja de emplacamento de veículo no Espírito Santo. E aí eu liguei para ele, falei, Daniel, você vai parar, você não... E você já tinha amizade com ele? Tinha, porque a gente tinha feito uns 2 leilões com eles. Na amizade, assim, tinha... Conhecia, sabia quem era o mineiro, trocava ideia. Aí eu falei, por que você não deixa a gente tocar? Só que eu falei, por que você não deixa a gente tocar? Na minha ideia era fazer assessoria pra ele lá. Ele falou assim, vem aqui pra Belo Horizonte que a gente conversa. Eu falei, Rafa, eu acho que pode ser que dá certo. Falou, a gente ir pra Belo Horizonte. A gente foi e sentamos lá com o Daniel, em uma tarde a gente fechou, por fim a gente virou sócio da Criar lá mesmo. E aí começou. O Daniel ficou Isso foi o quê? 19, por ali? Por aí, 19. Daí... Aí o Daniel ficou 6 meses, falou, não, mas eu não vou mais trabalhar. 6 meses, a hora que ele viu o negócio fluindo de novo, e ele é apaixonado nisso aqui. Só que aí a parte, vamos chamar assim, de chata da leiloeira, ficou pra ele fazer, a parte de escritório, essas coisas, ou não? Você teve aquilo que você queria sair fora com a LG, você teve que assumir de cara ou não? No começo não, no começo a gente teve que assumir, tanto é que a gente trouxe a Jaque, que já era, que trabalhava com a gente na LG, a Jaque veio também, porque o Robertinho quis... deixar a LG com a turma dele, que era lá de Sorocaba, enxugar custo, etc. E a Jaque veio com a gente, então a Jaque ia trabalhar na parte financeira, organizando ali pra gente, e a gente ia na parte comercial, que é o que a gente sabe fazer. Aí foi, sei lá, 6 meses, a demanda aumentou, o Daniel falou, acho melhor eu acudir esses meninos, veio também. E aí estamos na luta aí, trabalhamos mais 1 ano, daí o Paulo Horto fez a proposta, 25%, também ficamos naquela indecisão, vende, não vende, é uma empresa do tamanho da Programa, aí vendemos, e graças a Deus vendemos, viu, Rafa, porque até agora só coisa boa, né? e aumentou muito hoje você pega o escritório, nossa, é o maior escritório de leiloeira que tem, tudo funciona, abre muitas portas na hora que você tem uma estrutura do tamanho da Programa à disposição, né? Sem dúvida. Você acompanha a gente aí, você vê como é que o trabalho consegue. É a maior leiloeira do Brasil? Eu acho que a Programa é a maior leiloeira do mundo. Em número de leilões? De negócios, sei lá? A Programa faz 640 leilões por ano. Eita. E é um negócio absurdo, né? Grande, né? Se for lá, são um monstro. Tudo lá é número enorme, então... E funciona, né? O que eu fico impressionado, cara, é assim, como que... Porque assim, eu desconfio que o Paulo, assim como nós, veio da parte comercial. O dele, lógico, vendendo boi, a gente vendendo... Mas ele era um cara do comercial, e ele é um cara do comercial, talvez o maior do Brasil que tem. Como que um cara que veio do comercial teve a capacidade de montar tantos processos para fazer aquilo funcionar do jeito que funciona. Porque assim, para quem acha, fala assim, o cara fez um leilão, é simples, mas puta, cara, às vezes são 40 vendedores diferentes, com 40 compradores, cada um querendo eles combinam um acerto um pouquinho diferente, por causa que um deu
deu parcela única, o outro resolveu pagar parcela balão, aquelas. E daí o escritório tem que. E daí ganha cobertura no meio, ganha presente. Nossa, isso aí E é tudo muito rápido, é dinâmico o negócio. Então, você tem que montar os processos para que tudo isso saia num mapa, para que a cobrança seja feita certa, os contratos saiam perfeitos. A engrenagem ela é complicada para entrar, né? Pra engrenar. E aquele cara montou uns processos que você fala, puta merda, é coisa de cara diferente para conseguir montar isso aqui. Além se junta com a Criar, que foi fundamental para a indústria do cavalo. E o Paulo queria entrar no cavalo fazia tempo, tava procurando um parceiro, e aí juntou a gente querendo ganhar mercado e ele querendo entrar, graças a Deus, estamos aí na luta. E você com a gente, né, Rafa? E eu junto, cara. Eu entrei no meio desses loucos aqui, eu tô tão feliz. Você esperava, Rafa? Cara, eu tinha vontade de entrar nos leilão, no mercado de cavalo. Narrei muita prova, né? Conhecia todo mundo, narrou eu. Narrei você? Em Jacutinga, eu acho que foi no rodeio. Pô, não vou nem contar o resto, porque na final eu errei, eu lembro que você falou, Mas enfim, eu tinha esse conhecimento, tenho um amor pelo Cordemilho. O cavalo sempre esteve presente na minha vida, nos melhores e nos momentos mais difíceis, o cavalo foi meu parceiraço ali. Então, eu tinha vontade de entrar no cavalo, na parte de leilões. Já fazia leilão de gado de rodeio, eu fui um dos primeiros a fazer, né? Não fui o primeiro, mas fui um dos primeiros a fazer leilão de rodeio, e queria entrar, mas aí de repente falei, vamos tentar. E, poxa, o negócio... E parece que veio junto, né, Guga? A gente veio aparecendo e nós... E começamos no mesmo estágio e estamos indo junto. Parece que vai amadurecendo junto, né? E bom. Assim, eu acho que a gente convive tanto junto que o leilão hoje, ele flui muito fácil, né? Parece que eu olho no seu, eu sei o que tá acontecendo, não precisa mais... Acabou o negócio de sinal, a turma, a gente tá convivendo tanto que dentro de um leilão, que nem agora, a gente fez 2 leilões esse final de semana, que a gente só dava risada pro outro, porque de tão bom que dava, né? Não, é gostoso, porque eu acho que naquele momento a gente não tá pensando em recorde, não tá pensando em número final, enquanto vai ganhar, você tá pensando em fazer o melhor pro criador e pro comprador. Isso, eu acho que é um dos principais motivos do crescimento da Criar, porque assim, nunca, Rafa, você já participou de algumas, mas em nenhuma reunião da Criar Leilões a gente pensou em bater recorde, em quanto vai ganhar, em quanto vai faturar. A gente pensou sempre em melhorar os processos. O que a gente pode melhorar? A gente precisa melhorar o pós-venda, precisa melhorar não sei, mas... Sempre vai ter algo pra melhorar. Sempre vai ter. A gente, e nas reuniões sempre foi buscando melhorar o processo do leilão. Nunca pensando em melhorar, nunca fizemos uma reunião pensando como é que nós vamos melhorar agora o faturamento. Por causa que é natural, a hora que você melhorar o processo, você entregar uma coisa, um produto melhor, o faturamento melhorar. E vamos falar a verdade, hoje nós estamos entregando um puta produto. Tá legal, né? Tá legal. Tá gostoso. Tá legal, a gente tá com uma turma... engajada, né? E assim, a gente tá com a melhor turma que tem de... é o que você fala em toda abertura, fala assim, quantas motos, quantos carros... porque assim... Esses assessores já ganharam. Você pensar, eu devo ser o que... Não sei o Rafa, mas o que ganhei menos, eu ganhei 18 motos. Você imagina o chifrinho, o Proença. O chifrinho deve ter ganhado 200, sei lá. O Proença deve ter ganhado 200. Eu nem sei, eu tô chutando. O João do Prá deve ter ganhado 100 e tantas. O Diogo Rossi, 50. O Padovan, 50. O Padovan ganhou 5 pontos futuro. Então é assim, é gente do cavalo. É esse time que tá ali assessorando as vendas hoje. É isso aí, é gente que entende do que tá falando. E assim, primeira coisa que isso aí a gente sempre buscou foi princípio. Na minha cabeça, isso é pra mim, eu falava isso muito com o Rafa, eu só consigo trabalhar com gente que eu vejo princípio, sabe? Eu não consigo trabalhar, o cara pode ser bom o que ele quiser. Se ele não tiver princípio, se ele não tiver valor de vida, eu tô falando, pra mim, chega uma hora eu tenho um bloqueio de trabalhar com esse cara, por causa que eu sei que uma hora vai dar errado. Então, além de ter essa qualidade toda, é só cara bom, é só cara que tem princípio. Então é assim, nego fala assim, ou às vezes me liga... Sai faísca, mas não pega fogo. É isso aí. Nego me liga e falou, o Diogo Rossi, ou o Padovan, ou o João, me indicou tal cavalo. Eu tenho certeza que ele indicou o melhor. Eu já não tenho nem dúvida porque eles indicou o melhor. Porque os caras têm princípio. Quando é ruim, a minha preocupação quando a gente pega um bicho que eu olho o bicho e eu não gosto dele. Porque eu sei que eu não gosto, o João não gosta, o Padovan, porque todo mundo entende tanto, todo mundo fala a mesma língua.
E daí eu falo, puta merda, isso aqui tem que entrar alguém que não pergunte pra ninguém, porque se perguntar os caras vão falar. Ô Guga, a gente tá falando muito de assessoria, falando de venda de cavalo, né? Como falamos um pouco da sua história, de você, como começou tudo isso. Mas a gente vê hoje na assessoria, virou um nicho de mercado, um trabalho bacana, né? Recentemente nós tivemos numa reunião lá no Rancho Promissão. Quantos assessores tinha lá aquele dia? Nós tinha muito, Acho que tinha mais de 30, não tinha? Muito mais de 30. Vários assessores que trabalham com a Criar, que não trabalham também, outros que não estão diretamente ligados, mas sempre estão na parceria. E a gente vê que sempre vocês da Criar, pelo menos desde que eu tô lá, estão buscando assessores que são pessoas que montaram, gente da pista, gente que conhece de cavalo, conhece de linhagem. O Loli, que é um exemplo de professor, conhecimento, nosso ídolo, né? Nosso ídolo. E tudo mais. Mas tem uma geração nova que não vem diretamente da pista, mas que tem um conhecimento muito bacana. Sem dúvida, Rafa. Eu vejo a assessoria da seguinte forma, eu vejo que a assessoria, como qualquer outra profissão, ela vai se diversificando em duas já. No começo a gente tinha só o assessor, vamos falar, começou com o Loli, primeiro assessor, que é um cara técnico, que entende tudo de cavalo, que entende de pista, que entende de genética. Ele competiu também, acho que quase competiu todas as modalidades. Um monte de modalidade, foi juiz, um ícone do cavalo quarto de milha. Então esse cara era o assessor. Hoje em dia, já tem um espaço muito grande que vem sendo tomado pelo cara que não é o assessor técnico mais, que ele é um assessor de venda. Como se fosse um vendedor de carro. O vendedor de carro, ele não entende nada de mecânica, ele não entende nada ele entende de venda. Ele sabe fazer o discurso para a venda. Uhum. E eu acho que tem os caras que buscam os dois. Por exemplo, eu vejo, quando eu falo assim, o Google sendo assessoria, eu vejo buscando os dois. Eu tento trazer o máximo da experiência que eu tive na pista, criando cavalo e tal, mas eu também tenho que trazer esse cara da venda, porque se eu não vender, amigão, eu tô fora do game. Uhum. Eu tenho que vender, eu tenho que dar resultado pro meu cliente. No final é isso aí. Para os dois lados, pro comprador pro comprador, pro vendedor. Então, eu tenho, agora vem surgindo uma molecada que vem muito engajada nessa parte da venda. Eu acho que alguns ainda faltam muito a parte técnica, porque a parte técnica, Rafa, o cara que tem a parte técnica, ele não sai nunca do mercado. Isso aí tanto faz se é no leiloeiro, se é tem um monte de leiloeiro que não sabe nada de cavalo, de boi, de nada, e tem o leiloeiro que vai num leilão de gado de chifre e faz 3, 4 vendas, igual você fez ontem. Ué. Por quê? Porque é o cara que tem essa parte técnica e tem argumento para falar com o cliente dele, e mesmo durante o leilão, que tem argumento para segurar às vezes 2, 3 minutos sozinho lá falando, porque ele entende do que ele tá falando. E essa molecada nova, eu acho que tem caras muito bons. Tem cara que nem do nível do Claudinho Rodrigues. Esse cara é fenomenal na parte comercial. Um abraço, Bebê. Nosso amigo Bebê. Só chamamos de Bebê. É muito bom na parte comercial e vem melhorando bastante na parte técnica também. Uhum. É um cara que já fala bem de genética, só que esse falar bem da genética deixou de ser só aquele negócio de falar da genética para ter a parte comercial, que eu vejo muito em muitos outros aí. E na verdade, cara, a hora que pega um cara que fala bem, que engana nessa parte da genética aí, ele é um bom vendedor. Engana no bom sentido, né? Vamos deixar bem claro. Não. Porque o que você está falando é o seguinte, eu vejo na questão de genética pessoas que têm um certo dom, e não sei se é dom a palavra certa, mas o cara que tem uma paixão por genética em si. Por exemplo, você pega o Adriano Moraes, tricampeão mundial de montaria em touros e não sei o quê. Eu começo a conversar com ele de boi de rodeio, ele sabe dos touros americanos, ele sabe quem é o vovó, a par de mãe e tal. Ele gosta disso. Aí você pega ele, e ele sabe tudo. Ele conhece os cavalos dos Estados Unidos. Inclusive, ele conheceu o Gunner. Sabia disso? Eu contei a história pra você, não. Não. O Tim McQuay chamou ele pra lá pra montar o Hollywood antes que ele morresse. Falou, quero tirar uma foto do Adriano no Hollywood. E o Adriano acabou não indo, o cavalo morreu. Aí ele falou, agora você vem conhecer o Gunner. Aí ele foi lá e conheceu o Gunner a primeira vez. Mas enfim, então quer dizer, um cara que gosta. E eu percebo em algumas pessoas, como o João Duprá, como o Loli, que são grandes assessores, e que eles têm prazer naquilo. E eu acho que isso é quase que um dom. Eu também acho. Sentir, né? Eu vejo certos assessores falando disso, eu vejo que isso tá independente de montar. Então, mas assim, Rafa, eu acho o seguinte, o cara que tem esse dom de falar de genética, e que ele tem o dom, que ele seja um bom vendedor, ele tá com meio caminho andado. Agora, para ele buscar esse outro conhecimento, que é a vivência da pista, é muito difícil.
É quase impossível, às vezes, porque o cara tá trabalhando, tá sem agenda, ele não sabe montar cavalo, ele não é do esporte. Pra ele vir aqui... Eu comecei essa convivência em 1994. Então, eu comecei em 90 também. Olha eu aí. comecei em 80... Não, 89... Não, 94 eu narrei minha primeira prova, né? Em troca da 89 camisa. eu fazia provinha de tambor de mirinzinho. Então, o que acontece? Essa convivência aqui, quem vem da pista, ele sai na frente. Se ele conseguir pegar um pouco desse outro lado, de ser um bom vendedor e de saber falar de genética, de papel de cavalo, ele tá muito na frente. Uhum. Porque vir desse lado de ser um bom vendedor pra querer montar cavalo é difícil, cara. A gente vê gente tentando aí, sofrendo, porque é difícil. E só isso aqui é o tempo. A faculdade do negócio é dentro da pista. É. O cavalo, o quarto de milha, é grande porque ele é bom dentro da pista. O Loli fala uma coisa, o Calo ele fala isso aí bastante. Ele falou: o Calo quarto de milha não é grande porque ele é bonito, porque ele tá no quadro. Ele é grande porque ele dá vitória, porque ele dá troféu dentro da pista. Porque ele quebra recorde dentro da pista. O recorde de leilão, a gente bateu o recorde do cavalo castrado. Porque ele é o recordista dentro da pista. Uhum. O fundamento todo termina lá dentro. Então, se você tem essa vivência, você vai estar na frente. E eu vejo uma molecada que vem bem, só que assim, eles têm que aproveitar para ter essa vivência da pista também. Eu vejo que tem um monte de cara bom, Claudinho Rodrigues, o Galouro, o JG, tem um monte de cara bom que vai vindo. Uhum. Só que eles têm que se preocupar em ter uma vivência dentro da pista, em conhecer quem realmente toca o negócio, que é os competidores, que é os treinadores, que é quem os praticantes do esporte equestre, né? Aqui atrás a gente tava falando sobre o Chifrinho, da questão dele, o que ele passou para chegar até aqui. Então, às vezes a gente vê o cara que não tá numa faculdade, mas a vida tá fazendo a faculdade talvez mais demorada ainda, né? E que a preparação para chegar no sucesso é dolorida. Puta, mas... Ô, Rafa... É grande. Eu lembro, eu acho que foi em... Eu não vou lembrar um ano, que não foi foi uns 4 anos de eu ir pro Nacional e eu falar com... Falar, eu não vou no Nacional, não vou apresentar cavalo, fazer o que lá? Aí eu lembro de uma vez, eu não lembro se foi o Chifrinho, o Rafa, alguém falou pra mim, falou, não, você tem que ir. Porque pode saber que alguma coisa você vai estar absorvendo lá, e é isso aí, era essa faculdade que eu tava fazendo, de vendo quem tá ganhando, de vendo quem não tá, de vendo como é que tá em outras modalidades, não só o laço, que eu já participava nas provas. Então, hoje eu colho muito fruto disso aí. Só por coincidência ou não, desde que eu comecei a trabalhar com vocês, eu só não fui em um ponto futuro, o resto foi em todas as provas. É isso aí. É o que fala, de dentro da pista, igual essa equipe que a gente montou, olha, é difícil. Agora, uma coisa que eu já vi em vários setores, nesses quase 30 anos de carreira aqui, quando aparece um novo cliente, aquele cara que a gente sabe que ele tem dinheiro pra caramba e que aí alguns já olham com um cifrãozinho rodando, olhando pro cara. Como é a situação de você ver um novo cara chegando no mercado para não deixar o cara gastar errado? Ô, Rafa, eu penso assim, a hora que chega um novo cliente com potencial de compra alto ou com potencial de investimento, é função da gente, assessor, é função da gente como empresa leiloeira ter o maior cuidado com um cara desse pra não deixar ele sair do ramo. Isso é a primeira coisa. Então, assim, porque muitas vezes o cara chega afobado pra comprar. Ele quer comprar. O que você mostrar, ele quer comprar. Ele decidiu entrar no negócio, ele quer começar a investir. Ele quer começar, e o cavalo, cara, o cavalo mexe demais com o ego das pessoas. E normalmente o cara tem o ego querendo aparecer, e ali no leilão a gente faz aquele barulhão, e não fala o nome. É gostoso, né? É gostoso. Então, o cara começa a ficar afobado pra comprar. E eu acho que é função principalmente dos assessores daí, chegar e falar, não, amigão, isso aqui não te serve. Calma, não é aí que você vai comprar ela. Por mais tirar que... a visão de grana, né? Tirar. Por mais que tenha o risco do outro ir lá e vender, que tem esse risco mesmo. E o nego fala assim, mas se eu não vendo, o outro vende. Então, e aqui dentro da criança, então deixa o outro vende. Porque se um dia ele falar, não, eu saí do negócio porque aqueles caras me venderam o que não me servia, não vão falar que foi a Criar que vendeu, e nem nenhum assessor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Chegou o cara novo, faz um trabalho de assessoria para ele. Fala, qual que é o seu projeto? Meu projeto é criar cavalo de rédea. Então tá bom. Então nós vamos
nos criadores de rédea, ver o que tá ganhando, o treinador, fazer um trabalho de assessoria para ele ir sentindo onde ele tá, para dar segurança no que ele tá fazendo. Não tentar pegar e já aproveitar da situação, porque aproveitador da situação tem um monte. Agora, Bastante. dentro da nossa empresa, se tiver, a gente vai tirar, não vai ter. Eu vi diversas pessoas sair de vários mercados por causa disso. Um monte, Rafa, você não Né? acredita. No rodeio mesmo, no cavalo. Em outras raças, tem cara que é presidente de outra raça, fala, Deus me livre, mexer com quarto de milha. Eu entrei lá dentro, os caras me venderam um monte de coisa que não servia. E tá errado. O esperto não é ele que vendeu. Ele é o burro, por causa que se ele fosse esperto, esse cara tava até hoje comprando cavalo. Meu pai dizia que se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto por malandragem. Justamente. Seria honesto por malandragem. É isso aí. E você já errou alguma vez de achar que aquele bicho, aquele produto era bacana, vendeu pra mim aqui e tal, e chegou ali na frente, putz, Já. não era aquilo. E daí, como é que fica a cabeça Rafa, nesse sentido? Eu vou falar pra você, não tem nada que me deixa mais pra baixo do que isso aí. Eu vou contar há pouco tempo agora, eu tô contando isso esse ano, começo do ano. Eu vendi uma puta, não vou falar qual, mas pra um grande amigo meu, que eu também não posso falar qual. Claro, não precisa. E eu filmei, eu falei, ele me perguntou, falou assim, ela é boa de aprum? Eu falei, é boa. E realmente a puta, eu tenho o vídeo, eu vi o vídeo até faz pouco tempo, recentemente, e ela não era ruim, e ela ficou, cara, eu não sei que diabo que foi que aquela puta entortou. E assim, isso aí eu fico muito contrariado com isso aí, porque foi um erro meu, que o cara comprou confiando em mim e deu errado. Agora, assim... E como é que remedia isso? Com esse cara? Puta, cara, eu já passei tanta coisa boa pra ele que eu vou falar pra você, eu acho que... Mas, assim... Fica aquele sentimento errado, né? Fica o sentimento errado, cara, isso é chato. Só que assim, o negócio não é matemático. A gente vai diminuir o risco de acontecer isso aí. Agora, pode acontecer. Do mesmo jeito que eu já comprei pra mim também. Bicho que eu achei que ia ser um fenômeno e que Deus me livre daquilo. Por causa que a gente tá mexendo com animal vivo, né? Não tá mexendo com um número, não tá mexendo com um carro que comprou 2 iguais. Né? Então, assim, a gente, com a experiência, com o tempo de cavalo, com análise genética, tudo, a gente diminui esse risco muito. Agora, zerar, a hora que o cara entra no cavalo, ele já sabe que ele tem esse risco. Inclusive, quando ele ganha, que ele compra um cavalo por 1.000 e vende por 10 mil depois, tô dando número simbólico, ele também fala, é um jogo. Quando ele compra um cavalo de 1.000 e ganha o ponto futuro do cara que pagou 50 mil no outro, é o jogo. Não tem matemática exata. Não tem matemática exata. Não tem. A gente diminui o erro. Agora, falar que é 100%, se fosse 100%, todo mundo tinha os campeões mundiais em casa. Todo mundo tinha. E assim, e as provas estão crescendo. Eu vejo, a gente tava falando no começo que era uma genética só, ela se dividiu tanto, né? A versatilidade do quarto de milha. As outras raças também, cada uma delas se... Impressionante. Crescendo a cada dia. A tecnologia em favor né, de transferência de embrião, né, no gado. Em outras raças, FIV, clonagem. E o negócio é impressionante. Você pegar no gado hoje, eles têm genoma. Um negócio muito mais avançado ainda que no cavalo. No cavalo, eu acho que se isso chegar no cavalo um dia, os assessores vão perder um pouco o lugar. Vai acabar. Agora, a clonagem não é proibido, não é permitido no quarto de milha, ou pode? No quarto de milha não é permitido, não dá registro de animal clonado. Eles fazem, a gente não adianta falar, não tem. Tem porque, por exemplo, uma reprodutora depois tirou o embrião dela, ninguém sabe geneticamente se não tem exame que mostra que tem. E tem comprovação dela, do clone passar ou não? De levar a qualidade genética pra frente? Não dá pra saber isso ainda? Ô, Rafa, é opinião, porque assim, não tem nada que, não tem estudo pra falar. A minha opinião é que leva assim. Muita gente vai falar até que fala, você é louco de falar isso, mas eu acho, porque tem tantos cavalos que a gente desconfia serem clonados, e que ainda continuam produzindo um monte, sendo líder das estatísticas, que alguma coisa aquele clone passa de bom para
pra sua geração. Mas isso aí eu tô falando um achismo total, sem base científica nenhuma e sem estudo, nem por mim, nem eu nunca estudei número disso aí. Eu não tenho conhecimento. E também não tenho certeza que esses cavalos são clones que eu tô pensando que são. Porque eu não tenho conhecimento de ter algum clone no Brasil, que eu saiba não tem, nem não, fofoquinha tem. Não, eu tenho que eu já vi, mas eu vi fêmea, não vi macho ainda, mas tem fofoca, a gente já viu, ouve um monte, né? A gente ouve e vai levando. Agora, ô Guga, esse mercado é fantástico, né, da equinocultura, só cresce. Outro dia entrevistei aqui o Aloysio Marins, da Universidade do Cavalo. Você viu, hoje ele tem curso preparatório. Grande companheiro nosso, já trabalhou com a gente também. Vários cursos, várias frentes que ele abre para quem... A gente tá falando de um mercado que dá 3 milhões de empregos, Rafa. 3 milhões de empregos, cara. É um negócio absurdo o tamanho do mercado do cavalo. Isso ainda que é um mercado que é pouco explorado. Né? Se pegar e falar, não, vai explorar, vamos diminuir essa resistência que tem sem aí. Sem incentivo de plano safra, de dinheiro de banco para investimento. Sem incentivo nenhum, pelo contrário. Sem incentivo nenhum. O mercado do Brasil, o Brasil tem restrição de mandar cavalo para fora. O Brasil, por causa desse negócio da piroplasmose, isso aí o governo consegue livrar o Brasil desse negócio da piroplasmose. A gente não consegue exportar cavalo, consegue, mas é quase nulo o tanto de cavalo que exporta. Se tivesse incentivo, se tivesse um trabalho bem feito, era um negócio gigantesco. A piroplasmose é a doença do carrapato. É a doença do carrapato. Para você exportar um cavalo para os Estados Unidos, por exemplo, você precisa zerar ela no sangue do cavalo. Uhum. E daí é uma quimioterapia, um negócio terrível. Que foi isso que praticamente deixou estéril o Shiny Beaver, não foi? Pois é, um dos maiores ícones do cavalo de laço do Brasil. É um super garanhão, pai do Shiny Candy, vem produzindo uma qualidade absurda, quase ficou estéril por causa de tentar zerar para ir para os Estados Unidos. E como é que é com a Europa? Que nem o pessoal do hipismo manda para a Europa. Manda, mas também é terrível. Mas é o mesmo tratamento, o mesmo processo? Terrível. Pra você ter uma ideia, Rafa, por exemplo, a seleção brasileira de hipismo, eles só selecionam um cara que está na Europa. Por quê? Porque os cavalos estão lá, vão direto da Europa para qualquer lugar do mundo para correr. Os cavalos estão no Brasil, os caras não podem ser selecionados. Então, assim, não tem incentivo nenhum, não tem um trabalho bem feito do Ministério há muito tempo. E mesmo assim produz 3 milhões de emprego, gera bilhões, 30 bilhões, 30 bilhões, sabe? Em faturamento, é um negócio absurdo. É maior do que vários produtos da agricultura, né? 30 bilhões. Se eu não me engano é a terceira. Se eu não me engano é a terceira ou quarta. É maior que a indústria automobilística. E não é maior o dobro só não, acho que é 3 ou 4 vezes mais. Então, a gente tá falando de um mercado enorme, com um potencial muito maior e que não é explorado em nada. E assim, embora tenha muita... E a gente sofre paulada pra caramba, né, Guga? Puta merda. E aí que eu venho aquelas pauladas. Agora, uma coisa que eu tava falando outro dia, você pega essas tecnologias, trator, sem tratorista, você pega maquinário com drone hoje, que faz pulverização via drone na agricultura, a tecnologia voando em favor do agronegócio. Né? As tecnologias que falamos aqui de reprodução e tal. Só que tem uma coisa que nunca vai substituir, é um peão montado num cavalo para mexer na pecuária. Nada vai substituir. Isso não existe. Não existe. Tanto é que se você pegar um dos grandes premiações da AQAJ, que é a Associação Americana do Quarto de Milha, é uma associação, é uma premiação pro cavalo, o cara que cria cavalo, destinado a trabalhar na fazenda. Você sabe quem que são os dois? A associação? Ela faz uma premiação pro melhor criador do mundo, de cavalo para lida de campo, para lida de gado. E como é que ela qualifica? Como é que é a prova dele? Eu não sei certinho como é que é a prova, mas eu sei os dois últimos campeões. Você sabe quem são, não? Nem imagino. Eu vou te contar. Ano retrasado, Renato Rezende Barbosa, Fazenda Berrante, Campanário. Berrante Campanário. Aqui do Brasil? Ano passado, o lá de Campo Grande, que faz o leilão com a gente Anísio? O leilão junto com o Loli lá, pai da Patrícia,
Gruta Azul. Gruta Azul. Fazenda Gruta Azul. Então, um dos maiores premiações americanas, os 2 últimos anos os campeões são brasileiros e ninguém fala nada. Na Associação Brasileira não tem. Mas cavalos lá para os Estados Unidos ou eles pegam no mundo? Não, pega no mundo e aqui é muito. Você chega na campanária, ela é inteira tocada com uma grande parte tocada com cavalo quarto de milha. Eles têm a produção de burro também, mas cavalo que... E os burros deles são todos feitos em cima de égua quarto de milha ou em cima... Jumento nacional com égua quarto de milha. Jumento nacional com égua quarto de milha. Então... Eu falei com o Aloysio aqui, ele tá com um projeto de 150 matrizes, se não me engano, para fazer cavalo de campo e burro para lida de campo no Mato Grosso do Sul. Só que aqui no Brasil, o que acontece? A gente está sofrendo uma discriminação tão grande que todo mundo fica quieto. As premiações não aparecem, a propaganda não aparece. Rafa, aí eu acho que já não é nem no Brasil, mas mundial, tá sofrendo um negócio que é uma humanização do animal. Esse povo de São Paulo, cara que não tem tanto ligação com o campo, que não entende o que é a realidade, eles veem um animal como se fosse um pet, um bicho de pelúcia dele. Então, aquele pequenininho, que peludinho, que mora no apartamento. Eles querem morar no apartamento. Daí, com essa humanização, qualquer bicho que é peludinho, fofinho, para eles é um absurdo montar num cavalo, é um coitadinho. É humanização, eles veem aquilo como eles viam um filho. Uhum. Entendeu? Então, assim, eles vêm bater e falar, o esporte equestre maltrata o animal. Esporte equestre maltrata o animal? Por que não fala da pesca? Pesca esportiva, aquilo maltrata. Vamos falar o que é realidade. O cara, não é? Verdade? Sabe por que não fala? Porque ninguém humaniza peixe. Uhum. Porque ninguém quer dormir abraçado com peixe, nem quer dormir abraçado com cavalo, com cachorro, com uma vaquinha. Agora, dormir abraçado com peixe na cama, ninguém quer. Ninguém tá nem aí se ele toma uma fisgada na boca, ficou com um bêbado 2 horas tirando foto com ele lá ali se afogando, tirando foto e xingando ele, peixe, não sei o quê. Volta pra água. Lá normalmente já morre também, eles não estão nem aí. Agora com o cavalinho que correu super bem tratado, com um veterinário. Aí vem aquele vídeo do Yellowstone, né, que o John Dutton fala. Fenômeno aquilo. Quantos besouros, lagarta morrem pra produzir. A questão é quão fofo o bichinho tem que ser pra você querer proteger ele. Pra você querer proteger ele, justamente. É isso aí. É a humanização do animal e a gente sofre. Isso é um dos motivos que a equidicultura não cresce ainda mais. A passos largos, você podia crescer muito. Agora, se tirando a humanização, quando a gente vê certos animais como são tratados, pelo amor de Deus, né? Eu tive recentemente com você lá no Rancho Água de Pedra, você vê aqueles animais de um cuidado refrigeração dentro das cocheiras. Refrigeração nas cocheiras. Entra aí nos bairros mais pobres do Brasil aí, vê se alguém tem refrigeração em casa. Aí eu fui no Quality Ranch lá do Abelardo. Impressionante. E outra, a gente que ama cavalo, na hora que eu vi o Hollywood Goragan chegando, parecia que tava vindo recentemente teve a Copa do Mundo aí, parecia que era o Neymar chegando. Neymar, o Usain Bolt, falou, meu Deus do céu, tá chegando um fenômeno. Tá chegando um fenômeno. Então a gente vê, e o score corporal do cavalo, uma coisa maravilhosa. Então, existe bons tratos, sim, não pode. Não, existe, não, a maioria é bons tratos. Porque quem trata bem cavalo, quem trata bem animal somos nós. Exato. Porque a hora que um animal tá doente, não é o defensor do animal que tá lá passando a noite, sou eu que tô lá. Sou eu, os meninos que trabalham comigo, quem gasta o dinheiro que nós gastamos pra ter bons tratos, é o criador, é o tratador, é o treinador. Não é o discurso é bonito no discurso, mas na hora de pôr a mão na massa, quem faz isso é o criador, é o treinador, é o tratador, essa naquele turma. leilão do Água de Pedra também, eu vi que tem petisco agora pra cavalo, que eu não sabia que tinha. Igual de cachorro, tem petisco pra cavalo. A gente cortava a cenourinha pra dar. É impressionante. Só cresce e podia crescer muito mais, um potencial enorme. Eu acredito ainda, Rafa, que vai crescer bastante. Eu acredito que porque assim, pode ter propaganda contra, pode ter humanização, só que, meu amigo, o cavalo é encantador. A hora que o cara tem contato, a hora que você pega uma criança que tem síndrome do pânico, que tem crise de ansiedade, e ela entra em contato com o cavalo e melhora, nossa, pode vir qualquer um falar pra mãe dessa criança, falar, viu, mas isso aí maltrata. Ela vai falar assim, maltrato? Que maltrata? Era meu filho tomando antidepressivo, tomando remédio, isso aí que maltrata. Você tá entendendo? Que perfeito. Então, é muito gratificante a hora que você vê o quanto o cavalo pode mudar a vida das pessoas. Isso aí só quem mexe, só a gente que tá lá, né, Rafa? Emociona, que vê coisa igual a gente viu no leilão de Rio Verde, uma criança ganhando um cavalo e
que a gente sabe Não, foi o que essa é essa cena, emoção, né? A gente não tem como mostrar aqui, mas a gente tem como tentar narrar o que aconteceu, né? No meio do leilão, os caras começaram, bate logo esse martelo, bate logo pra acabar logo, né? E você tava até meio desentendido. E bateu o martelo, né? Não vamos falar valores aqui, mas bateu o martelo. E o menino que tava apresentando o cavalo era quem montava aquela égua, né? Ele tava montando aquela égua e ele tava meio triste porque a égua ia sair da mão dele. Ele era um filho do empregado da fazenda, ele ia perder aquela égua que ele tanto gostava. É isso aí. E aí os caras se juntaram lá, compraram uma cifra bem representativa, eles se juntaram, compraram a égua e deram pra ele durante o leilão. Só que na hora que isso aconteceu, né, o assessor do leilão, que era o Renan falou, isso começou a chorar. Aí na hora que ele falou o que aconteceu, eu comecei a falar, eu comecei a engasgar também. Aí o Guga do outro lado, ninguém conseguia falar, todo mundo ficou muito emocionado. Foi uma coisa linda. O menino começou a chorar, uma das cenas mais bonitas. Foi do ano. E daí como é que você... Qual o argumento você vai usar para uma criança, para uma mãe de uma criança daquela? Aquilo pode ter sido um divisor de águas na vida do menino. Com certeza foi, Rafa. Sabe, de um modo diferente de ele enxergar a vida. Eu acredito nisso. Eu lembro até hoje, isso aí tem muitos anos, eu acho que eu não sei se eu vou falar ano errado, mas tipo 33 anos atrás, eu devia ter 5, 4, não sei. Fazer a conta de quando você tem. A gente tava com meu pai em Avaré, numa exposição da EMAPA, não lembro se chamava EMAPA na época, mas lá em Avaré, e estavam leiloando uma cela de criança, e meu pai resolveu comprar pro meu irmão. E eu lembro que começou a brigar, lance, aí meu pai parou de dar lance, porque com o preço, a turma do leilão começou a apitar e pedir pro outro cara, falar, para de lançar, ele é pro filho dele que ele tá comprando. E o cara parou. O cara parou. Putz, cara. Então é isso que é o cavalo. Olha o cavalo que emoção, cara. O cavalo é um negócio, bicho, que não... Só quem vive, né, Rafa? E você comprou a cela pro seu irmão. Que coisa fascinante, Gugu. Posso contar pra você? Eu vejo você emocionado agora. E isso aconteceu comigo esse ano. Lá em Rondônia, naquele leilão que eu fui, junto com o Guilherme Marini da MG. E estávamos lá e uma pessoa lançando também. E a menina, na hora que perdeu o lance do pai dela, ela começou a chorar. E aí foram os assessores no cara e falaram, para de lançar. E eu não podia, eu tenho que ser justo, né? Ali o leiloeiro tem fé pública e eu tinha que leiloar. E aí eu tive que... O outro comprador parou e deixou o cara comprar. Rafa, o cavalo, principalmente o cavalo quarta-milha, ele vem de uma cultura americana. E se tem uma coisa que só tem na cultura americana e tá engatinhando aqui na cultura brasileira, é a cultura da doação. Se você pegar hoje e falar assim, desde a eleição americana, como é que é feito? É feito através de doação, qualquer coisa lá, eles se juntam e fazem doação. Aqui no Brasil quase não tem. Só que, nego, aqui a gente consegue fazer isso aí, doação dentro do cavalo, porque vem dessa cultura, porque trouxe um pouco da parte boa dessa cultura. Eu não tô falando de trazer uma cultura que não é nossa, tem nada a ver, mas é trazer a parte boa. Isso aí é miscigenação, isso aí é normal, é globalização das culturas. Vai trazer o que é bom da cultura de lá e o cavalo traz isso aí. Traz o que é bom, sabe por quê? Porque a gente pega e consegue fazer um leilão o ano passado e doar 2 milhões para um hospital só através de doação. Quando em qualquer outra setor, você fala assim, viu, gente, vamos juntar uma turma aqui, vamos doar 2 milhões pro hospital aqui. Não tem. Não existe, porque isso não é da nossa cultura. Isso aí é uma coisa boa que foi exportada de uma outra cultura, graças de novo ao cavalo. Isso é maravilhoso. O leilão do Hospital do Amor de Barretos ano passado, retrasado já, foi 2021, foi assim, não só a doação ali, foi uma coisa mágica, onde todo mundo estava unido num único propósito, e foram momentos de muita emoção. Fernando e Sorocaba foram cantar. Aí, agora, recentemente, não conseguimos fazer, por um monte de questões aí, mas 2023 vai ter. Vai ter e vai vir forte de novo. Vamos engajar para fazer um sucesso. É assim, a gente tá num país que tem tudo para ser um maior exportador de cavalo do mundo, que trouxeram a melhor genética. Você acha que nós temos cavalos melhores que os Estados Unidos hoje, cavalo competindo? Não, mas temos do nível, temos cavalo tão bom quanto, eles têm maior quantidade, lógico, lá é o berço, mas o brasileiro investe pra caramba, os caras vão lá, buscam o que tem de melhor, se desdobra.
A turma Eu acho do que agro. a raça do brasileiro também, de treinar, de... E a turma do agro do Brasil é agressiva. Os caras vão pra ser os melhores, porque eles acostumaram a ser os melhores. Assim, a gente tá falando de disputar com um país que tem tradição do cavalo muito maior que a gente. A gente tá falando de disputar com um país que foi colonizado no lombo de cavalo. A gente tá falando de disputar, por exemplo, no salto com um país da Europa que foi dominado durante milênios guerreando em lombo de cavalo. O Brasil não teve essa cultura. O Brasil... Ela veio de fora. Ela veio de fora. E só que o brasileiro tem a cultura de ser um melhor agronegócio do mundo, de buscar a tecnologia de ponta no agronegócio. E não é porque tem uma meta, é porque precisa fazer. É porque precisa fazer. É Ele porque vai tem chacoalhar, necessidade de fazer. Então, se olhar 40 anos atrás, a gente produzia 4 vezes menos no mesmo espaço de terra. É isso aí. Né? Vem diminuindo a área, aumentando a produção. E o cavalo vem acompanhando isso e vai acompanhar, não tem jeito, é inevitável. Com essa qualidade de gente, então agora estamos falando de cavalo, estamos falando de gente, que tem no agronegócio brasileiro, a tendência é crescer muito. Se a gente vai para os Estados Unidos hoje, você vê a brasileirada, os caras estão atrás do que tem de melhor. Ninguém está atrás mais de trazer um potro mais ou menos, uma égua mais ou menos. Eles estão atrás de trazer o campeão mundial. O melhor hoje, qual que é o melhor hoje? O melhor hoje é aquele, então vamos atrás de comprar aquele. E olha que a gente tá falando $1 do preço que tá. Você imagina se isso aí fosse um dólar mais razoável, se a gente tivesse mais condições. Você imagina se estivesse exportando mais cavalo, não tivesse essas restrições e compensasse financeiramente o cara trazer para vender os potros desses campeões mundiais, às vezes lá nos Estados Unidos de novo ou na Europa. Tem muito para crescer. Agora precisa ter primeiro uma associação forte que consiga ter representatividade dentro do ministério para conseguir quebrar algumas barreiras sanitárias, as provas, porque as provas por si, o esporte vem crescendo sozinho. Isso aí não precisa do governo para crescer. Fala, tem fomento do esporte, ótimo. O fomento vem de dentro do cavalo mesmo. Agora o governo precisa ajudar a quebrar barreira, a gente conseguir exportar cavalo, a ter segurança jurídica para as provas, é isso aí que é a função. E aí, meu amigo, vai crescer e vai crescer muito, e se Deus quiser nós vamos fazer muito leilão e bater recorde ano a ano. É isso aí. E até lanço aqui uma brincadeira, vamos chamar assim. O agronegócio num todo, a equinocultura, a bovinocultura, a agricultura, enfim, tudo, piscicultura, vai falando tudo que tiver, todo mundo tá no mesmo balaio, cara. Eu acho que a gente precisava ter uma união bacana, né? A gente tem muito problema de comunicação, eu vejo no agronegócio. Então, o cara da soja não tem nada a ver com o cara do cavalo? Lógico que tem. O cara do quarto de milho não tem nada a ver com manga larga? Claro que tem. Todo mundo no mesmo balaio. O cara do hipismo não tem... Todo mundo tá junto no mesmo balaio. A gente tinha que se conversar todo mundo junto para levantar uma bandeira do nosso agronegócio. Nós somos todos uma família só. É isso aí. Né? A diferença entre o chifrinho, que essa hora deve estar montado no cavalo treinando, e do cara que está pulverizando uma soja, um milho hoje lá. Qual a diferença? Nenhum. Os dois estão trabalhando. No agronegócio. No agronegócio. Gerando emprego, gerando receita. Gerando renda, é isso aí. O agronegócio no Brasil é infinita as possibilidades e a força que tem, né, Rafa? A gente produz 33% do PIB e podemos aumentar muito, porque tem gente capacitada, tem gente querendo, precisa só pôr a engrenagem para rodar. Só botar para rodar. E Guga, só para lembrar que esse ano que passou, 2022, foi um ano de recordes, né? Dentro da Criar Leilões. Vendemos lá o macho castrado mais caro da história do quarto de milha. R$600 mil. Mais comissão. Vendemos a vaca Longhorn mais cara. Vendemos o boi Longhorn mais caro. Uma raça totalmente desconhecida no Brasil. Começando agora com poucos adeptos, que vai... Daqui uns dias eu acho que vou trazer um deles aqui da associação, vou ver. O João do Prado. O João do Prado vai falar bem de... O Rafa, eu acho que o recorde, cara, ele vem... É meio natural, vem. Porque a hora que você tá mexendo com coisa boa, você tá trazendo o que tem de melhor, a tendência é o ano que vem a gente vender cavalo melhor que esse ano. E volta naquilo que a gente tava falando, a gente não começa a fazer um leilão, né? Eu falo a gente porque eu tô nesse time aqui, mas você não começa a fazer um negócio pensando em bater o recorde. Você bate o recorde porque você veio com comprometimento, com dedicação. E você quer saber pra mim o que é o recorde que eu mais gosto? Isso é meu satisfatório. Eu sei porque no final o lance veio através de mim lá do cavalo, lá do recorde, mas pra mim o mais satisfatório é bater o recorde que a gente bateu agora esse final de semana, de pôr 100% de venda no leilão só de macho. Isso pra mim é um recorde. Muito maior do que aquele cavalo lá se vende.
Aquele cavalo lá tem muita gente que quer ele é o melhor que tem, ele é um produto único. Agora, a hora que você pega 30 potros, todos novos, sem estarem provados, e macho, e vende os 30, e faz uma média legal, esse aí é um recorde, e esse é difícil, porque isso aí é suado, meu amigo. E outra coisa que eu acho bacana, que você mencionou logo no começo da entrevista, quando você vendeu o primeiro 120 mil reais no leilão, você ficou pulando de alegria, como se fosse um negócio fantástico. Só que hoje a gente faz leilão de 150, de 200, e trata da mesma maneira que o leilão de 2, 3 milhões. Lógico. Né? O que faz eu vender o cavalo de 200, eu vender o cavalo de 2, é o mesmo trabalho. Aliás, às vezes é muito mais trabalhoso. O mérito é muito maior eu ter conseguido vender aquele cavalo barato. Por quê? Porque o dono dele, às vezes, não teve tanta condição de fazer tanta propaganda que nem o cavalo caro. Por exemplo, isso aqui é um mérito legal que eu adoro falar. É a hora que eu vejo um cavalo, filho de um cavalo de trabalho, eu vou falar o nome, chama Chili Shiners, ganhando no tambor aí, saber que nós vendemos ele por R$270 de parcela. 270 de parcela. Estão falando aí de quanto vai dar média de... 36, vai dar 9 mil. 9 mil reais. E hoje ele deve valer, sei lá, 200, 300, eu nem sei. Mas isso eu acho legal. Por quê? Porque a gente conseguiu achar o dono certo pro cavalo certo. Isso é fantástico. E tem muito, se for colocar exemplo aqui, fica até amanhã. Não, tem um monte. Tem muita coisa. Tem um monte. Olha, eu gosto, por exemplo, eu vou numa prova de laço e vejo um cara laçando um cavalo que eu vendi, que eu indiquei pra ele, e ele fala, puta, esse cavalo é fantástico, ele está elogiando, que todo mundo elogia o seu, né? Todo mundo tem um cavalo bom em casa. E aquilo é gratificante. Você fala, rapaz, eu acertei e dei felicidade pra um cara. Eu consegui, através do meu trabalho, trazer a felicidade que o cara buscava comprando um cavalo. Esse é o legal. O recorde. Quer saber a verdade? Eu tô cagando pro recorde. mas é bacana a gente ver todo esse empenho da Criar Leilões. Que era, putz, eu não sei, não tem palavra pra falar como é gostoso estar ao lado de vocês. A gente criou uma amizade que se conhecia, mas não se falava, né, cara? E de repente criou uma amizade muito bacana e a gente se fala bastante. Você fala uma coisa em todos os leilões que a gente leva, gostar de alguém tem que gostar de verdade. Eu acho que o principal coisa da nossa equipe é que a gente se gosta de verdade. É assim, você pega um final de semana, uma feira, a gente tá falando entre nós. Acontece uma coisa legal, a gente tá falando entre nós. A hora que acontece chata apertos, também, né? Tava junto nos apertos, na morte do seu pai, né? Tava junto. O João do Prá passou uma situação, perdeu o pai e a mãe agora. Em uma semana perdeu o pai, a mãe depois o pai. Todo mundo, todos de dentro da nossa empresa ligaram pro João. A gente falou e assim, eu lembro do leilão de Rio Verde, outros leilões, você falava, eu falava, eu vou lá falar com o Rafa, daí eu esqueci, às vezes, você falava tudo aquilo que eu ia pedir pra você falar. Tá tudo conectado, porque né? Tá conectado, porque a gente criou uma equipe de verdade. E aí, meu amigo, o resultado vai vir mesmo, não tem jeito de não vir. Porque a gente honesta, trabalhando no mesmo propósito e todo mundo com uma competência violenta. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Guga, obrigado por ter vindo, cara. Fiquei feliz demais. Era pra ter vindo o seu e o Rafa junto, pelo menos, mas acho que ficou... Vamos separar essa turma aí, senão ia dar briga. O Rafa ia querer falar muito de cara de tambor e árabe aqui. Vai vir separado. Mas obrigado mesmo, cara. Obrigado. Eu que agradeço estar falando com você aqui no podcast do Agro 360, na casa desse grande amigo nosso aqui do Ti e dessa equipe fantástica aí. Pai da Tereza. Pai da Tereza. E, Rafa, vamos pra cima que ano que vem vai ser um baita ano pra gente. Temos muito trabalho pela frente e o cavalo, nego, pode mudar governo, pode mudar o que quiser. Agora mudar a paixão do brasileiro pelo cavalo, meu amigo, isso aí ninguém vai mudar nunca. Nunca. Valeu, Guga! Esse foi mais um Agro 360 pra você, nesse bate-papo fantástico com o Guga Trapé da Criar Leilões. Eu espero você semana que vem com mais um Agro 360. Tchau, até lá!